Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas e hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês um replante dessa orquídea. Olha que gracinha, gente, dessa orquídea Phalaenopsis. Essa orquídea, pessoal, eu passei no Garden e olhei lá, né, as orquídeas, se tinha alguma lá passando a floração, porque tem de quando essas orquídeas estão lá nos gardens ou nos hipermercados, que elas estão passando a floração, tende delas ficarem aí com um preço mais acessível, né, pra gente estar adquirindo. Então eu olhei ela lá, ela tava com as raízes bonitas, olhem, gente, notem para vocês verem, raiz bem verdinha, tá muito bem enraizada, tá com um vegetal bonito, né? E eu ainda consegui achar ela com uma florzinha. Pra tá olhando aí a cor, né? Dei a sorte de ter essa florzinha. Ela tá com outra haste aqui também, com um botãozinho, né? Porque geralmente quando a gente vai comprar, né? Essas orquídeas passando a floração, elas vêm sem nenhuma floração. Mas eu consegui adquirir aí ela nessa xepa, né? Pessoal, eu paguei R$ 25, tá? Nessa orquídea aqui, passando a floração. Mas ela tá com um vegetal muito bonito, né? Tem uma semana mais ou menos que ela tá aqui comigo. Eu passei enxofre nela, juntamente com todas as minhas orquídeas aí, né? Passei o enxofre, deixei ela aqui por uma semana e agora eu vou estar aqui fazendo um replante juntamente com vocês. Ela está aqui, pessoal, num substrato que é uma fibra de coco. Notem para vocês verem. Então, eu vou fazer o replante porque esse não é o substrato que eu uso aqui, né, no meu cultivo. Eu tô tentando fazer agora um replante mais conservador, onde eu uso aí o mesmo substrato que ela veio plantada. Só que nesse caso aqui, eu não vou usar essa fibra de coco porque eu não gosto muito desse substrato. Parece que ele é um coco batido, né? Eu gosto de usar mais os chips de coco, porque aqui o chips de coco ele fica mais molhadinho, mas ele seca mais rápido. E eu tô fazendo esse replante colocando chips de coco para finalizar o meu replante, só mais por cima, né? Embaixo aqui no meu vasinho de barro, eu tento usar um substrato mais drenado, né? E por cima, para trazer aí uma umidade para essa orquídea, que ela tá acostumada, né? Notem, pessoal, ela tá muito verdinha aqui porque as chips de coco, ele guarda muita umidade. Aliás, essa fibra de coco, né? Não os chips de coco, guarda muita umidade. Então, se você comprar aí a sua orquídea num supermercado ou num garden aí que você não quiser fazer o replante inicial dela, você pode aí ficar com essa orquídea aí dentro da sua casa, curtir a floração, né? E somente fazer o replante quando passar a floração. Só tem que tomar cuidado com a rega. Não ficar aí com a mãozinha nervosa para regar, gente, porque elas vêm num substrato que guarda muita umidade. E geralmente o vaso de plástico, ele demora mais para secar, né? Ele guarda mais umidade. Mesmo ele sendo furado embaixo, ele guarda mais umidade. Então, você pode ficar com ela em casa aí, se você não sentir segurança, né, de fazer o replante. Aqui eu gosto de fazer porque o meu cultivo é todo padronizado no vaso de barro, né? Com uma boa drenagem. Então, para me permitir aí cuidar de todas as minhas orquídeas iguais. Tem algumas no vaso plástico? Tenho sim. Algumas que eu ganhei e não replantei. Deixei elas lá, mas aí eu doso a rega delas, né? Eu rego elas menos. Então, vamos fazer o replante aqui dessa linda Phalaenopsis, né? Eu procurei o ID dela, gente, no Google, apareceu lá Amabilis ou Afrodite. Quem souber aí, pode deixar nos comentários, viu, gente? Eu gosto muito que vocês comentem, é muito bom, né, pra gente trocar experiências aqui. Igual eu falei pra vocês, eu sou nova no cultivo de orquídeas, né? Mas eu resolvi ter esse canal aqui pra gente estar trocando experiências nesse mundo maravilhoso que é cultivar as orquídeas, né? Então vamos lá aqui fazer o nosso replante passo a passo? Eu vou usar aqui então o meu vaso de barro, né? Já tá aqui com o pendurador, né? Tem um vídeo aí no canal, gente, explicando como fazer esse pendurador, tá? De arame galvanizado. É só ir lá, passar lá e dar uma olhadinha. O vídeo tá disponível aí. Então aqui tá o meu vasinho de barro, né? Eu vou usar aqui para drenagem desse vaso de barro o isopor, né? Que eu tenho gostado muito de usar o isopor nos meus replantes, né? Para quando o vaso é mais fundo assim, não gastar tanto substrato, né?
E eu tenho gostado muito do isopor. Ele é bem drenado, gente, além de ser um isolante térmico, né? Não faz mal nenhum aí para as nossas orquídeas. Então eu vou estar usando aqui como substrato o isopor, uma drenagem, né? Vou estar usando aqui hoje também, gente, cacos de tijolo. Olha, mas você pode usar aí também cacos de telha, argila expandida, né? A pedra brita, que eu também vou usar aqui hoje, casca de pinos, chips de coco, o substrato que você achar melhor aí para o seu cultivo, né? Que depende muito da região, do nosso clima, né? Eu aqui onde eu moro, a minha cidade é bem quente. Então, mesmo eu usando vaso de barro, que ele seca muito rápido e vai me permitir, né, fazer uma rega nas orquídeas sem ficar com as raízes encharcadas, com o substrato mais drenado, mas eu tenho colocado chips de coco para finalizar o meu replante, para trazer uma umidade para as orquídeas, porque o vaso de barro, gente, ele seca muito rápido. Ao contrário do vaso plástico, né, que guarda bastante umidade, ele seca muito rápido, então ele compete muito com a hidratação aí da orquídea. Então eu optei por estar finalizando com chips de coco, para trazer a umidade que ela estava acostumada aqui, para ela não sentir tanto o replante, né? Não tá secando aí tanto as raízes, né, gente? Mas você pode usar o substrato aí que você achar melhor para você no seu cultivo. Eu falo que a gente tem que fazer o que dá certo, né? Vou usar também a pedra brita. Então, se você cultiva aí com casca de pinos e dá certo, continue. E uma vez, gente, que fizer o replante da orquídea, não fica mexendo. As orquídeas são de metabolismo lento, elas demoram muito para responder a gente aí, né? Quando a gente faz o replante com um novo enraizamento, com uma nova haste floral, né? Elas têm aí o mês adequado, né, de estar florindo, que geralmente é na primavera, né? Mas você aí optando por um bom substrato, sabendo dosar a sua rega, escolhendo, né, a escolha aí do seu vaso onde você vai fazer o replante. Elas gostam muito também de cachepô de madeira, tronquinhos, né, de pau. O vaso plástico, gente, o vaso plástico é muito bom para cultivar. Ele não é ruim, é porque eu gosto mais do vaso de barro. Então eu vou estar usando também aqui a pedra brita, né, gente? Aqui. Então vamos lá, aqui no passo a passo do replante, eu vou estar começando aqui apertando essa orquídea aqui, ó, para retirar ela aqui dessa fibra de coco, né? Ela tá bem agarrada, as raízes tá até querendo sair para fora do vaso aqui, ó. Então nós vamos apertar aqui para ela sair mais fácil, né? Vamos lá, então aqui eu vou estar puxando devagarzinho aqui o caule. Ó, ela tá bem grudada, gente, aqui. As raízes saíram para fora, eu vou tentar puxar aqui sem machucar essas raízes, né? Vamos ver se eu vou conseguir aqui de não quebrar essas raízes aqui quando eu puxar. Vamos ver aqui. Vamos tentar soltar aqui. A raiz, ela tá tão bem enraizada que ela tá passando aqui nos buraquinhos, né? Querendo sair para fora, querendo procurar umidade de ambiente, né? Que as raízes, quando elas começam a sair para fora do vaso, é porque elas estão procurando umidade aí de ambiente, né? Por isso que é sempre importante a gente trazer essa umidade de ambiente para as nossas orquídeas. Molhando aí o nosso chão, né? Tentando trazer essa umidade aí de ambiente para elas. Gente, ela tá muito bem enraizada, olhem, notem, gente. Muito bem enraizada, ó. Muitas raízes, as raízes estão maravilhosas. Eu reguei ela, tá, gente? Eu trouxe ela, ela ficou uma semana sem rega. Aí eu reguei ela porque eu ia fazer o replante para ficar mais fácil, né? Para as raízes ficar mais maleáveis e não danificar tanta raiz aqui, não mexer muito nessas raízes, né? Porque eu não quero mexer tanto nessas raízes aqui. Só vou tentar tirar aqui esse substrato que é a fibra de coco, né? Que tá aqui bastante, olha. E quando a gente molha, tende ela a ficar muito úmida, tá vendo, gente? Parece um chachim triturado, né? De coco. E o cheiro não tá muito agradável, não, gente. Tá parecendo assim que tá com cheirinho de mofado, né? Então eu vou estar tirando aqui toda essa fibra de coco, com cuidado, né? Pra não danificar as raízes. Nossa, ela tava tão bem compactada nesse vasinho plástico que ela não desenformou, olha. Então ela tava aqui com substrato só nessa fibra de coco, né? Então vou estar tentando aqui retirar porque ela tá bem entranhada nessa fibra de coco, viu, gente?
Tá bem enraizada aqui. Vou tentar tirar aqui o máximo possível para não danificar aqui as raízes, né? Porque ela tá bem entrelaçada aqui. Ela enraizou bastante nessa fibra de coco. Então, vou estar tentando tirar o máximo possível aqui. Sem danificar as raízes, né? É muito importante também, pessoal, quando você for fazer um replante, você olhar aí, né, se a sua orquídea tá bem enraizada, para ver se ela vai conseguir adaptar aí no novo replante, né? Se ela tiver com poucas raízes, não é bom replantar, gente. Aí curta ela aí na sua casa com a floração. Quando ela sair uma raizinha nova, você notar aí que ela saiu raiz nova, aí você faz o replante, né? Não tá muito bem enraizada, tô custando tirar aqui esse substrato, viu? Aqui, olha, ela tá tão bem juntinha, eu tô tendo que enfiar o dedo aqui no buraquinho das raízes pra tentar tirar aí, né, esse substrato, essa fibra aí de coco. Tá com muita fibra de coco aqui dentro. Então, vamos tentar tirar aqui aos pouquinhos. Ela fixou bastante na fibra de coco aqui. E eu não tô querendo machucar as raízes dela não, porque ela tá muito bonita de raiz. Tá muito bem enraizada, né? O vegetal também tá muito bonito. Tá um pouquinho difícil tirar aqui essa fibra de coco, viu, gente? Ela tá bem enraizada aqui nessa fibra. Não vou lavar, tá, gente? Eu não lavo. Eu tô usando esse método agora mais conservador de tentar mexer o mínimo possível nas raízes quando eu vou fazer o replante. Tentar não cortar, não danificar muitas raízes, né? Para essa orquídea não sentir aí tanto o replante, né? Que a gente fizer. Então aqui eu vou estar tirando aqui. Gente, mas incrível, né? Como que ela tá com o formato direitinho do vasinho, né, de plástico que ela tá tão bem enraizada que ela nem desenformou direito aqui. Agora aqui só mais um pouquinho. Ah, gente, ela não tá com a buchinha, tá? Essa orquídea aqui, ela não veio com aquela buchinha aqui, não. Que é sempre bom, né, a gente olhar se tem aquela buchinha. Eu não gosto de deixar aquela buchinha no meu cultivo, né? Mas quem gosta aí é só saber dosar a rega aí, né? Eu não gosto daquela buchinha porque ela fica aqui muito próximo das raízes e pode ser que quando a gente regue, né, ela tende a guardar muita umidade, aquela buchinha, aí pode apodrecer aí as raízes da nossa orquídea. Mas aqui, eu tô pondo o dedo aqui, ela não tá com a buchinha, se ela tivesse eu já tinha visto, né? Então aqui ela só tá plantada nessa fibra de coco e ela enraizou muito, gente, ó, ela enraizou demais. Só na fibra. E essa fibra é tão fininha, olha, parece um pó mesmo de xaxim. Ela é tão fininha que é muito difícil tirar aqui. Pronto, eu acho que aqui eu já tirei o máximo possível dessa fibra de coco aqui dela. Tirei aqui bastante aqui perto do rizoma. Fui enfiando o dedo aqui, né, gente? Pela essa raiz, que essa raiz tá bem entrelaçada, né? Olha, tá bem enraizada mesmo. Então, para tentar tirar o máximo aqui dessa fibra de coco, eu tô enfiando o dedo aqui no buraquinho, entre o buraco das raízes aqui. Então, pronto, acho que eu já tirei toda a fibra de coco. Tô olhando bem próximo ao rizoma dela aqui, se tem mais fibra, mas não, já tirei totalmente as fibras de coco aqui, gente. Mais um pouquinho aqui. Prontinho. Então, tava aqui, né, até que ela não tava com muita fibra não, tá com pouca fibra de coco. Então, aqui agora, eu vou estar pegando meu vaso de barro, né, e tá colocando aqui o isopor para drenagem, né? Vou estar forrando aqui
o isopor para me ajudar aqui na drenagem, para quando eu regar essa orquídea, a água bater, escorrer, né? E não ficar acumulada aí nas raízes. Agora eu vou medir mais ou menos aqui. A orquídea, gente, ela tem um lado, tá? Vocês notem aí, sempre com a frente. Pode ser que a florzinha esteja virada, mas você olha aí a frente da orquídea. Gente, tanto faz você plantar a sua orquídea em pé ou deitada. Isso aí vai da preferência sua, tá? Eu às vezes planto em pé e às vezes eu replanto ela deitada. Vou tirar um pouquinho de isopor aqui, que eu acho que eu coloquei demais. Que ela tá bem enraizada, né? Aqui, ó. O isopor aqui então para drenagem, vou estar medindo aqui. Acho que eu vou picar ele nos pedaços menores. Esse pedaço tá muito grande. Vou picar um pedacinho menor. Mais fácil aqui, né? Pronto. Vou estar medindo aqui. Agora eu vou estar usando aqui, gente, os cacos, né? Os cacos de tijolo aqui. Vou tirar mais um pouquinho de isopor. Acho que eu coloquei muito isopor. Pronto, agora eu vou estar colocando aqui os cacos de tijolo. Mas você pode usar aí também caco de telha, tá, gente? Argila expandida, só a pedra brita, o substrato aí da sua preferência, viu? Vou tentar prender ela aqui com esses caquinhos de tijolo, porque é importante, gente, a orquídea ficar bem fixada aí na hora do replante, né? Ela não pode se sentir que ela está bamba aqui, senão ela não vai bem no replante. Ela tem que se sentir que ela está segura. Aí você pode fixar essa orquídea com o caco de tijolo mesmo, igual eu tô fazendo aqui, né? Pra ela ficar presinha. Você pode prender com palitinho de churrasco, passar o palitinho de churrasco aqui, né? Pra tá fixando essa orquídea. Você pode estar usando aí aqueles... Eu falo enforca-gato, gente, mas é aquele lacre, né? Aquele lacre que você passa. Aí você pode estar usando também para fixar a sua orquídea, né? Porque ela não pode ficar bamba aqui no nosso replante. Ela tem que se sentir que ela tá firme, né? Senão ela não vai enraizar. Então aqui tô colocando aqui os cacos, né? Completando com os cacos de tijolo aqui para ela ficar bem presinha e não ficar bamba aqui, né? Vou deixar essas raízes que estavam aéreas, né? Não vou afundar ela aqui, não. E sem também, gente, encher de substrato aqui no rizoma, né? Se você replantar ela e achar que ela ficou muito funda no vaso, dá uma puxadinha nela assim, né? Porque o rizoma aqui tem que ficar livre. O substrato nunca pode chegar aqui no rizoma. Então, vamos estar prendendo aqui mais com esse caco, né? Ela se sentir que ela tá presa aqui nesse vasinho, né, gente? Ela tá muito bem enraizada, essa orquídea, ó. Tá bem enraizada. Prontinho. Agora eu vou usar aqui, gente, um pouco da pedra brita por cima aqui, né? Porque esse vaso, ele é bem fundo, pra tá me ajudando aqui, né? Então, eu vou estar colocando um pouquinho de pedra brita aqui também. Você pode usar aí a pedra brita 0, você pode usar a 1, tá? A sua preferência aí que você quiser. Então, aqui eu vou estar adicionando a pedra brita. Prontinho. Essa aqui eu tô replantando ela, gente, mais em pezinha, tá? Tô tentando manter igual ela tava lá naquele potinho, que ela tava bem em pezinha assim. Pronto, agora ela já tá firme aqui, né? Não tá bamba. Nossa belíssima orquídea, né? Agora, pessoal, eu vou estar colocando aqui, em volta dessas raízes, sem encostar no rizoma, os chips de coco.
Eu tenho usado chips de coco aqui, eu tenho notado que quando eu faço replante, as raízes tendem a secar menos, porque ela estava acostumada com muita umidade nesse vaso plástico que ela estava, né? Ela estava acostumada com mais umidade. Então, para ela não ressecar tantas raízes, eu estou usando chips de coco, porque aqui na cidade que eu moro é muito quente, gente. E o vaso de barro, como ele seca muito rápido, para finalizar aqui, eu estou usando chips de coco para trazer uma umidade para quando eu regar, né? Para essa orquídea as raízes aí não secar tão rápido, né? Trazer uma umidade aqui para ela. Então aqui, quando eu regar, ela tá com substrato mais drenado, que é o isopor, cacos de tijolo, né? E brita. Então quando eu regar, a água vai bater, escorrer, não vai acumular aqui no meu vaso de barro. Além do vaso de barro secar muito rápido, né? Então aqui os chips de coco para ela não desidratar, né? E não secar aí as raízes. Então eu tenho feito assim e tem dado certo, gente. Esse replante mais conservador, né? E aqui o chips de coco por cima dá para mim saber que ele tá seco e controlar a rega, né? Eu venho e olho aqui por cima assim, ele tá mais sequinho, então dá para controlar a rega. E as raízes não vai sentir tanto, né? Não vai ressecar. Eu tenho gostado muito assim, gente, tem dado certo aqui no meu cultivo. Finalizando aqui o replante com os chips de coco. Deixei ele de molho também, bem molhadinho, né? Porque aqui agora, como eu já tinha regado essa orquídea, já tinha passado enxofre nela, né? Agora eu acho que eu vou regar ela aqui só daqui 2 dias. Porque aqui ela tá com as raízes bem molhadinha, né? Os chips de coco aqui também tá bem molhadinho. Então, eu acho que daqui uns 2 dias que eu vou fazer uma outra rega nela. Então, eu vou finalizando aqui com esses chips de coco, sem encostar no rizoma, tá, gente? Mais aqui perto das raízes e mais pro canto do vaso. Pra essas raízes não sentir tanto aqui, né? O replante não tá secando aí, não desidratando. Porque eu já plantei orquídea aqui, gente, que ela desidratou. Aí, depois que eu usei esse método aqui, de estar usando chips de coco só assim por cima do vaso, né? Elas secaram menos as raízes. Umas que eu fiz o replante aqui, elas não murcharam o vegetal. Quando eu coloquei esses chips de coco assim por cima. Quando eu deixei ela no substrato mais seco, as primeiras que eu fiz, elas ressecaram muito o vegetal, né? Desidratou o vegetal, as raízes também desidratou muito. Então agora eu tô optando por finalizar com os chips de coco e tem dado certo, gente. Os chips de coco só aqui por cima tem dado certo no meu replante. E quando eu regar aqui, né? Por cima dá pra mim controlar, dá pra mim ver que os chips de coco tá sequinho, eu venho aqui por cima e olho, ele fica mais marronzinho quando ele tá molhado, né, gente? Aqui, olha, e ele guarda um pouquinho de umidade, olha, quando a gente rega. Então dá pra saber quando ele tá seco, assim, só por cima. E essas raízes não vai sentir tanto, né? Então aqui agora eu vou estar finalizando aqui com os chips de coco. E aí vai estar pronto o nosso replante, né? Vou estar colocando ela lá no cantinho de orquídeas. E muito bom, gente. Gostei demais de ter achado essa Phalaenopsis lá, né? Numa xepa com preço tão bacana. Então, na minha opinião, gente, na minha experiência, eu acho que é muito bom a gente comprar, né? Quando a gente conseguir achar em hipermercados ou em gardens, uma orquídea aí passando a floração, né? O custo-benefício fica mais em conta pra gente. E também a surpresa, né, gente? Quando ela... Aqui eu ainda pude ver a cor dessa florzinha, né? Muito linda, né? Aqui eu ainda pude ver, mas geralmente elas ficam sem flor nenhuma. Aí imagina aí quando essa orquídea surpresa, quando ela vier florir aí, né, no seu cultivo, no seu orquidário, você tá ali, né, acompanhando o replante que você fez no dia a dia, tá adubando, né, tá cuidando dessa menina aí, e quando ela vir com a haste floral, vai ser aí aquela surpresa, né, que você não vai saber a cor da floração dela, né, vai ser toda aquela surpresa. Eu agora, quando encontrar assim, gente, para comprar, né, porque aqui na minha cidade, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, os gardens aqui,
as orquídeas são na faixa de 80 a 90 reais. Agora eu comprei umas no Carrefour de Contagem, que eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu encontrei umas no Carrefour com preço mais em conta. Paguei R$ 37,90 nas últimas orquídeas que eu comprei lá. Achei o preço muito bom. Então, às vezes tem de 37 no Carrefour, às vezes tem de 42 e às vezes tem passando a floração, né, de 15, 20 reais. Então é sempre bom você estar olhando aí nos hipermercados e adquirindo aí, né, as orquídeas passando a floração para você trazê-las aí para o seu cultivo. O custo-benefício fica bem bacana, né, gente? Porque a gente não quer ir lá e comprar só uma, né? A gente quer ir comprar duas, três, é muito difícil. Você ir lá e ver aquele tanto de orquídea bonita e trazer uma só para sua casa, né? Porque quem cultiva orquídeas sabe do que eu tô falando, né? Você tem aí, você começa aí com duas, três, quando você assustar você já tem 20, né? Se você tiver espaço, né, gente? Se não tiver também você procura um espaço, que eu sei, tá? Que eu aqui fico assim procurando espaço, eu cultivo elas na varanda da minha casa, né? Agora eu fiz um novo painel lá, gente, na minha varanda. Depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? A minha intenção é encher esse painel de orquídeas só de Phalaenopsis. Só que esse novo painel eu quero fazer só de mini Phalaenopsis. Eu vou estar mostrando para vocês quando eu fizer. Aliás, já tá lá, né, na varanda. Meu esposo já colocou o painel lá para mim. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Já tem duas orquídeas lá, mini Phalaenopsis. E a minha intenção é encher lá, né, de mini orquídeas. Depois eu mostro pra vocês, faço um vídeo mostrando lá o meu novo painel, tá? Do meu cantinho de orquídeas. Então aqui tá pronto, gente, o replante, né, da nossa orquídea aí, Phalaenopsis, comprada com preço espetacular numa xepa, né, gente? E tá aqui prontinho o nosso replante no vaso de barro, já tá com o pendurador aqui. Agora é só levar ela lá pro meu cantinho de orquídeas, pra ela tá recebendo aí, né, toda a luminosidade adequada que lá tem, né, a rega dosada, já passei o enxofre nela e daqui uns dias eu vou estar trazendo aí a minha adubação, né? Então aqui, gente, só para recapitular aqui com vocês, eu usei então de substrato o isopor, né, para drenagem, usei cacos de tijolo, né, esses caquinhos de tijolo e a pedra brita e finalizei aqui com o chips de coco, né? Aqui, ó, só por cima, não coloquei chips de coco no meio aqui do substrato, não. Só que por cima, perto das raízes, evitando encostar aqui no rizoma, né, gente? Deixei o rizoma dela bem livre e mais nos cantos aqui e mais perto das raízes para quando eu regar, trazer mais uma umidade aqui, né, pro meu vaso de barro, para essas raízes aqui não sentir tanto replante, né? Então aqui tá pronto o nosso replante dessa linda orquídea Phalaenopsis amabilis ou Afrodite, né? Que eu procurei no Google, ela me deu esses dois IDs, né? Então vai ficar aqui agora lá, lindamente no meu cantinho de orquídeas, essa belíssima Phalaenopsis. Muito linda, né, gente? E agora torcer aqui, né, para ela não sentir esse replante, não abortar esse botão. Eu tenho costume, gente, de replantar florida. No meu cultivo aqui, eu planto florida e pode acontecer de abortar o botão, as flores? Pode, mas eu tenho dado sorte. Não tenho abortado, não. Todas que eu replantei com flor, tá lá. Mas colocando chips de coco igual eu fiz aqui, para essas raízes não sentir tanto, né? Então aqui tá pronto o replante da nossa orquídea Phalaenopsis no vasinho de barro e agora ela vai ficar lá linda lá junto com as outras no meu cantinho de orquídeas. Então, gente, se você gostou desse vídeo, né, se esse meu replante aqui trouxe alguma dica aí, né, pro seu cultivo, porque eu acho que é tão bom a gente trocar experiências aqui no canal, né, que às vezes a pessoa pode ter 10 anos de cultivo, a outra ter um mês e a gente aprender com essa de um mês, né. Então, se você gostou aí desse conteúdo, do meu vídeo, né, se trouxe alguma dica aí para você no seu cultivo, se inscreva, gente, no canal. Se você não for inscrita, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente, viu, gente? É muito importante o seu comentário aqui para mim. Eu gosto muito dos comentários. Para estar aproximando a gente aí, né?
e trocando experiências. Então, e para ajudar também o crescimento do canal. É 0800, não paga, tá, gente? Para deixar o like, nem para se inscrever. E você ajuda aí, né, no crescimento do canal, do nosso canal aqui, para a gente estar trocando experiências aí nesse mundo maravilhoso que é cultivar as orquídeas, né? Então, um forte abraço pessoal, tá? Para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A florzinha tá murchando, né, gente? Mas eu vou torcer para essa outra florzinha que tá aqui não abortar esse botão, né? E tá aí florescendo aqui, depois eu mostro para vocês. Então, um forte abraço, gente. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.